O Vygotsky vai dizer assim, né? Você só é possível você compreender o ser humano no processo histórico que ele está vivendo naquele momento, né? Isso significa dizer, por exemplo, por quê? Né? Se a gente pega esse conceito de vivência, né? Então, assim, né? Esse conceito de vivência, ele está sempre atualizando a teoria para esse entendimento, porque ele está, primeiro, nos trazendo a ideia de que, né? É, há uma singularidade, né? Aí eu vou usar um termo que eu gosto de usar, há uma peculiaridade em cada um de nós que nos torna únicos no mundo. Mas é aquilo até que o Wittgenstein traz no final do livro dele, né? Mas, ao mesmo tempo, nós compartilhamos elementos sociais que nos permitem, como seres de linguagem, né, lidar com esse mundo, com essa semiótica, né, com esses elementos axiológicos do mundo, de valores do mundo, né? Então, o que a gente tem, né, e a cada momento histórico, né, e a cada espaço geográfico, a gente pode juntar isso também, porque o Vygotsky não vai trabalhar a ideia de espaço, mas a gente que é da área pode trazer isso, né? Essa situação ela vai sendo recriada, vai sendo reinventada. Por quê? Porque, assim, qual era uma crítica que o Vygotsky ia fazer na época? Ele fala assim, né? O problema das teorias de desenvolvimento que elas olham o desenvolvimento humano somente pela ontogênese. O que é a ontogênese? Né? A ontogênese, porque ele fala assim, né, só para a gente entender isso melhor, ele fala assim, é preciso a gente conjugar pelo menos 3 planos genéticos, e isso ele vai, a ideia, né, da origem, ele tira até do Spinoza, né, o Spinoza tem essa ideia da gênese, né, do ser humano, então ele vai dizer, é preciso a gente, né, conjugar para compreender qualquer processo de comportamento humano, né, porque a busca dele é compreender o comportamento humano, conjugando 3 planos genéticos. Aí o genético aqui não tem nada a ver de biológico, tá, gente? Genético não, de gênese mesmo, de origem, né? Primeiro, a filogênese, que ele vai dizer, né, que é essa história humana ou de qualquer espécie, né, ao longo da história geológica do planeta. Então, assim, como é que o ser humano foi se transformando, né? Esse é o plano da filogênese. O segundo plano é a ontogênese, que é a crítica que ele vai fazer, né? Que ele vai dizer, olha, a gente não vai deixar de olhar a ontogênese. A ontogênese é o desenvolvimento da espécie dentro da própria espécie. Então, por exemplo, um bebê que nasceu hoje, quais são os momentos de desenvolvimento que ele tem? Né? E a sociogênese, que é exatamente o espaço e tempo em que nós estamos vivendo. Né? Por que para ele, e qual é a crítica que ele vai dizer? Quando você estuda o ser humano só pela ontogênese, você tira o ser humano do contexto do espaço e do tempo, percebe? Porque aí você cria aquela ideia de que todo ser humano, independente, né, do seu tempo vivido, do seu espaço vivido, eles terão os mesmos, passarão pelos mesmos processos de desenvolvimento. E o Vygotsky vai, então, tensionar isso. Ele vai dizer, olha, né, por exemplo, né, vamos ver, como é que a gente conjuga isso tudo? É um desafio, por exemplo, para a educação imenso, porque eu acho que a gente ainda não deu conta de tentar, né, realmente relacionar isso, assim, de como é que a gente transcreve isso efetivamente para o campo da educação. Porque ele vai dizer assim, veja só, ele fala assim, olha, como é que eu vou compreender o desenvolvimento humano, né, esse comportamento humano? Eu tenho que olhar primeiro as transformações filogenéticas. Então, por exemplo, né, se eu olho a história humana, na medida em que, né, num determinado momento da história, se começar, sei lá, um determinado grupo começou a usar a pedra de sílex, né, assim, para poder descarnar a carne, uma geração de bebês que nasce naquele momento, né, ela já vai aprender desde o nascimento um instrumento, aí sim, de trabalho novo. Aí ele está tirando mesmo do marxismo. Né? Ou seja, essa geração que está nascendo nesse momento, dessa filogênese, né, ela vai ser diferente daquela que não viveu aquela situação. Tá certo? Então, o que ele quer dizer é isso. Ele fala assim, né?
Não é que ele vai dizer assim, que a ontogênese, né, como alguns autores colocam, recapitula a filogênese. Ele vai dizer exatamente isso, né? Fala assim, olha, ele criticava exatamente essa ideia de recapitular. Ele vai dizer, tudo o que aconteceu na filogênese não pode ser ignorado na ontogênese. Entenderam? Porque, por exemplo, se um bebê já nasce, já desde cedo manipulando pedras de sílex, ele vai ser diferente, por exemplo, ele vai ter gestos diferentes, vai ter uma percepção espaço-temporal diferenciada da nossa, concordo? Né? Por quê? Porque esse evento da filogênese, veja só, ele vai emergir na sociogênese, certo? No espaço-tempo. Como todo bebê nasce num espaço-tempo, a sua história, a sua ontogênese, começa daquele espaço-tempo. Entendeu? Como é que ele vai? Então, esse é um desafio. Por exemplo, eu acho que a gente não consegue olhar ainda as crianças, por exemplo, na escola, né, como frutos desse processo. Né? Porque, por exemplo, gente, assim, né? Porque, inclusive, para o Vygotsky, isso que leva às transformações, inclusive biológicas. Né? Porque na medida em que você vai entrando novos instrumentos culturais, isso vai transformando a biologia humana também, né? A percepção. Claro que a gente sabe, e o Vygotsky não vai se dedicar muito a isso, mas ele vai falar isso, aí a gente pode pensar, a gente que vem da área, que nem tudo que acontece na história filogenética ela emerge da mesma forma na sociogênese. Né? É aquilo que o Milton Santos, né, falou, né, assim, né, o grande tempo, se a gente pensar no Bakhtin, né, quando ele é espacializado, ele emerge de forma muito diferenciada. Né? Mas, por exemplo, assim, pensa, por exemplo, nesses bebês que hoje já nascem tendo acesso a uma série de tecnologias. Né? Gente, assim, né? Eles já nascem com uma leitura semiótica de mundo que é diferenciada da nossa geração. Tá certo? Né? A gente não é uma ingenuidade, sinceramente, nossa, acreditar, por exemplo. Aí eu não estou fazendo um julgamento de valor, se é pior ou melhor, não. Eu estou falando assim, em relação a entender as transformações humanas do processo de desenvolvimento. Né? A gente achar, por exemplo, que essa geração vai ter mesmo percepção espaço-temporal nossa. Tá certo? Não vai. Assim, né? Nós somos homo sapiens sapiens velhos, gente, não tem jeito, né? Assim, né? Por exemplo, porque nós temos uma geração de crianças que já estão nascendo, vão chegar na escola, né? Lendo e alfabetizadas em leituras de imagens, né? Porque elas trabalham com pictogramas o tempo inteiro. Né? Aí, assim, uma pergunta que a gente pode se fazer, por exemplo, o que vai significar isso quando essas crianças começarem a entrar no aprendizado do sistema de escrita alfabético nosso? Né? Porque, assim, um bebê pega o celular, uma criança pega o celular, um tablet, ela não sabe ler e escrever, mas ela se comunica. A comunicação existe. Então, essa dimensão processual, né, que o Vygotsky traz como uma grande salto e mudança, né, para ele, que é importante a gente olhar no desenvolvimento, eu acho que a educação ainda não conseguiu incorporar. Assim, porque a gente está muito preso ainda a olhar o desenvolvimento humano só pela ontogênese. Né? Assim, né? É claro, é muito mais fácil, né, gente? A gente vê, essa etapa a criança tem isso, né? Essa etapa a criança tem aquilo, né? O Vygotsky tem uma passagem que é muito interessante, que ele fala que o papel da educação, né, da psicologia, né, na verdade, ele fala assim, é conhecer a criança histórica. O que ele está querendo dizer isso? Ele fala assim, né? Ele fala assim, na verdade, né, a gente tem uma diferença, assim, né? É diferente você falar, olhar, olha só, para o desenvolvimento humano e você olhar para a criança que se desenvolve. Entendeu? Porque se você olha para o desenvolvimento humano, você já tem teorias prévias que aprisionam o seu olhar sobre a criança.